Nesse vídeo aqui a gente vai reagir à conversa que o Trump teve ali com o Zelensky, que acabou saindo numa discussão ao vivo, né, para toda a imprensa ver. Será que isso foi uma estratégia do Trump ou não? Isso ocorreu no salão lá na Casa Branca. Sem enrolação, acompanha aqui comigo e a gente vai analisar juntos o que está ocorrendo entre Europa, Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. Vamos lá. Eu posso ser duro mais do que qualquer outro ser humano, mas aí nunca conseguiríamos um acordo. Então é assim que funciona. Mais uma pergunta, por favor. Eu quero responder. Por 4 anos, os Estados Unidos teve um presidente que falou sobre Vladimir Putin em conferências e Putin invadiu a Ucrânia e destruiu o país. Então, o caminho para a paz e a prosperidade talvez seja engajar com a diplomacia. Nós tentamos o caminho de Joe Biden de bater no peito e fingir que as palavras do presidente dos Estados Unidos significam mais do que as ações. O que faz a América é o engajamento da América com a diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Eu gostaria então de perguntar, ele ocupou boa parte da Ucrânia, parte do leste e da Crimeia. Ele ocupou em 2014. Durante muitos anos, e não estou falando de Joe Biden, mas tivemos o presidente Obama, depois o presidente Trump, depois Biden e agora o presidente Trump. E graças a Deus, o presidente Trump agora vai pará-lo, mas em 2014 ninguém o impediu. Percebo que o Zelensky dá uma puxada de saco no Trump. Por quê? Porque ele sabe que ele necessita da ajuda dos Estados Unidos. Ele necessita da ajuda da administração do Trump. Né? Agora ele está ficando sem recursos. Por quê? O Biden ajudava muito a Ucrânia, pessoal. Depois que o Trump entrou, o Trump está com mais amizade ali com a Rússia do que com a Europa e com a Ucrânia. E isso está deixando o Zelensky com raiva e está fazendo com que ele esteja ali algumas discussões, algumas intrigas do Trump com a Ucrânia e do Trump com a Europa. Continuando aqui. Ele ocupou o território, matou pessoas. 2015, 2014. Eu não estava aqui. Sim, mas durante 2014 até 2022, a situação é a mesma. As pessoas estão morrendo na linha de frente. Ninguém o impediu. Nós tivemos uma série de conversas com ele, conversas bilaterais, e nós assinamos. Eu assinei, como o novo presidente em 2019, um acordo. Eu assinei com ele e Macron e Merkel um cessar-fogo. Todos eles me disseram que ele, como um contrato, mas ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo e não fez a troca de prisioneiros. Nós assinamos por isso, mas ele não fez. Que tipo de diplomacia os Estados Unidos estão falando? O que vocês querem dizer? Estou falando da diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor presidente, acho que é um desrespeito o senhor falar sobre isso na frente da mídia americana. Os senhores têm problemas de força hoje em dia e o senhor deveria agradecer os Estados Unidos. Eu estive e vi as histórias e eu sei que você traz as pessoas numa tour de propaganda. O senhor discorda que há problemas em trazer pessoas para o seu lado, para a força militar, e o senhor está sendo desrespeitoso vindo no Salão Oval e atacando o governo que está tentando impedir a destruição do seu país. Vamos começar do início. Em primeiro lugar, durante a... Peraí. Aqui, claro, na frente da mídia americana, o Trump e a pessoa ali que assessora ele, que faz parte do seu governo, vão querer se sair como bonzinho. Mas, pessoal, venhamos e convenhamos. Os Estados Unidos está ajudando a Ucrânia, de certa forma, porque ele tem interesse nos minerais e nas matérias-primas que a Ucrânia tem. Uma certa parte a Rússia já tomou de conta, mas tem outra parte que os Estados Unidos quer.
Por isso que os Estados Unidos expressam tanto apoio para a Ucrânia, sempre com interesse por trás, tá? Claro que é válido ajudar, mas a gente também não pode ser inocente de achar que os Estados Unidos também não quer nada com isso, tá? Tá ajudando simplesmente de graça, também não é assim. Guerra todos têm problemas, mesmo vocês, mas vocês têm um oceano e não sentem isso, mas vão sentir no futuro. Você não sabe disso. Graças a Deus vocês não estão em guerra. Não diga o que nós vamos sentir, estamos tentando resolver o seu problema. Porque não... Aqui, ó, estamos tentando resolver o seu problema. Aqui que foi o problema dos Estados Unidos, porque ele tentou resolver o problema da Ucrânia sem a Ucrânia. É só o Trump ali conversando com o Putin e deixando aqui o Zelensky e a Europa de lado. A Europa também queria participar do acordo de paz, só que o Trump simplesmente isolou, está falando só ele e o Putin. E essa amizade do Trump e do Putin preocupa a Europa e preocupa também a Ucrânia, porque vão ficar ali sem a proteção dos Estados Unidos. Não há nenhuma posição para ditar. Você não está numa posição de ditar o que vamos sentir. Vocês vão sentir a influência. O senhor não está numa posição muito boa agora. E aqui, ó, aqui o Trump joga pro Zelensky, né? Você não tem cartas, você não tá numa posição muito boa agora. Ou seja, ele tá vendo a situação do Zelensky, tá vendo o seu país invadido por uma potência muito grande. O Zelensky não tem o que fazer, tá morrendo várias pessoas, só resta para o Zelensky querer renegociar. Aí o Trump vai e agarra justamente nisso. Aí fala pro Zelensky, olha, você não tem carta nenhuma, você não tem o que fazer a não ser aceitar esse acordo de paz, né? Ou seja, com interesse por trás disso. ele está certo. Do início da guerra, o senhor não tem as cartas agora. Eu não estou jogando cartas. Você está jogando. Você está jogando com as vidas de milhões de pessoas. O senhor está jogando com a Terceira Guerra Mundial. E o que o senhor está fazendo é um desrespeito ao país, a este país. Por um lado, o Trump tem razão, né? Infelizmente, na situação do Zelensky, não tem muito o que ele fazer. Agora acontece o seguinte, se o Zelensky dar esses minerais para os Estados Unidos, né, não fechar um acordo lá e o Putin violar, depois que o Trump passar, quem vai proteger a Ucrânia? Fica complicado também para a Ucrânia. Essa guerra tá com 2 anos, só que na verdade ela vem muito mais do que 2 anos. Tá com 2 anos que a Rússia de fato invadiu a Ucrânia, mas na verdade isso aí vem desde lá de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então veja, faz bastante tempo. Antes disso, eles já estavam tendo tretas também, a Rússia e a Ucrânia. Já tinham assinado o acordo e tudo, só que o Putin violou esses acordos. Aí fica a pergunta, quando o Trump sair, será que os Estados Unidos ainda vai continuar defendendo ali a Ucrânia ou não? Muito mais do que muitas pessoas. Durante esta reunião, você foi à Pensilvânia e fez campanha à oposição. E o presidente que está tentando salvar o seu país, você desrespeita. Por favor. Você está falando sobre a guerra. Ele não está falando sobre a guerra. O seu país está com problemas. O seu país está com problemas. Vocês não estão ganhando. Eu sei. Vocês têm a chance de saírem bem por conta de nós. Nosso país tem se mantido forte desde o início da guerra e eu sempre agradeci. Eu disse obrigado. Nós demos 350 bilhões de dólares, equipamentos militares. É verdade, os Estados Unidos deu 350 bilhões de dólares para ajudar ali a Ucrânia. Inclusive deu também equipamentos militares. Só que aí fica a pergunta, será que de fato os Estados Unidos só saíram perdendo com isso? Porque o governo americano pode ter muito bem injetado dinheiro na sua economia, nas empresas que fornecem armas,
ter pegado e ter dado para a Ucrânia, ou seja, coloca também dinheiro na sua economia. Será que eles saíram só perdendo com essa guerra? Fica o questionamento, né? Não estou julgando, apenas deixando um questionamento. E tem usado nosso armamento. Se não tivesse nosso equipamento militar, essa guerra já teria terminado em 2 semanas. Sim, em 3 dias. Eu ouvi de Putin também, talvez menos. Claro, vai ser muito difícil fazer um acordo dessa maneira. Aceitar que há discordâncias e vamos litigar essas discordâncias em vez de tentar discutir na frente da mídia quando sabe que está errado. Mas é importante para o povo americano ver o que está acontecendo. É preciso ser grato. Você não tem as cartas. As pessoas estão morrendo. Você não tem mais soldados. E aí você nos diz, eu não quero um cessar-fogo. Eu quero isso e quero aquilo. Olha, se puder ter um cessar-fogo hoje para que as armas parem de atirar, sim, claro que eu quero acabar com a guerra. Nós queremos isso com garantias. Perguntem às pessoas o que elas querem sobre um cessar-fogo. Mas isso não foi comigo, isso foi com o presidente Biden, um cara que não era muito inteligente. Mas era o seu presidente. Isso foi também com Obama, mas eu dei os mísseis antitanque Javelin. Obama, e a declaração é que Obama mandou lençóis e Trump mandou Javelins, mas você não detém as cartas, e conosco sim. Mas sem a gente não tem. Uma pergunta. As atitudes têm de mudar. E se a Rússia quebrar o cessar-fogo e as conversas de paz? Ela está perguntando se a Rússia quebrar o cessar-fogo. Mas e se uma bomba cair aqui agora? Eu não sei. Eles quebraram com Biden porque eles não respeitavam Biden, não respeitavam Obama, mas eles me respeitam. Então, o Putin passou por uma caça às bruxas comigo, quando usaram do acordo da Rússia. Foi uma questão, um esquema do Hunter Biden, um esquema democrata de Hillary, e ele teve que passar por isso. Nós não acabamos em guerra por conta disso. Ele foi acusado disso tudo, mas não tinha nada a ver com isso. Mas foi do quarto, isso saiu do quarto de Hunter Biden. Foi péssimo. E aí disseram que o laptop tinha sido feito pela Rússia, todo o esquema. E ele teve que passar por isso, ele foi acusado disso tudo. Então, o que posso dizer é que ele pode ter quebrado acordos com Obama e Bush e também com Biden. Talvez sim, talvez não. Eu não sei o que aconteceu, mas ele não quebrou comigo. Ele quer fazer um acordo, eu não sei se ele pode. O problema é que eu o empoderei para ser duro. E eu acho que você não poderia ser assim sem os Estados Unidos. Seu povo é muito corajoso. E ou você faz um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, você vai ter de lutar sozinho. Mas você não detém as cartas, mas assim que assinarmos o acordo, você estará numa posição muito melhor. Mas não está agindo de forma grata e isso não é bom. Isso não é uma coisa boa. Bem, acho que vimos o suficiente, não é? Isso vai... É complicado, a gente vê a cara de desespero do Zelensky, né? O Trump ali pressionando ele e ele sem saber o que fazer, porque como o Trump mesmo falou, infelizmente ele não tem as cartas. Aí, vocês se lembram da época do Enéas? Não sei o que estou falando, mas o Enéas que falava que o Brasil tinha que ter uma bomba atômica porque era questão de soberania nacional. A gente olha para a Coreia do Norte, tem muitos
muitas sanções contra ela, claro, porque ela tem essa bomba atômica e isso poderia acontecer com o Brasil. Mas por que nenhum país quer invadir a Coreia do Norte? Por que nenhum país procura briga com a Coreia do Norte? Por quê? Porque eles têm a bomba atômica, pessoal. Querendo ou não, isso é uma questão de soberania nacional. Se a Ucrânia não tivesse dado as suas bombas atômicas ali para a Rússia, se eu não me engano foi depois da Segunda Guerra Mundial, não se lembro muito bem, a Ucrânia não estaria sendo invadida, não estaria passando por essa situação que está passando hoje. Simplesmente. Infelizmente, é assim que funciona a geopolítica mundial. Cada país tem os seus interesses. Quando o Trump falou que eles deram ali 350 bilhões para poder ajudar a Ucrânia, inclusive eu até comentei sobre isso daqui, ele falou que a Europa, né, se o acordo de paz for feito, a Europa vai ter que ajudar na reconstrução da Ucrânia, porque eles saíram se beneficiando, gastando menos do que os Estados Unidos está gastando com a Ucrânia. Então eles vão ter que ir lá na Ucrânia e ajudar a reconstruir a Ucrânia. Inclusive o Macron, o presidente da França, estava até atrás de alguns países para poder chamar para uma ajuda militar, para ajudar na reconstrução ali da Ucrânia. Perguntou até o Lula disse que o Brasil era um país da diplomacia, mas que torcia pela paz nessa guerra, para que houvesse o cessar-fogo, mas que não ia enviar tropas. Teve até uma atitude correta, na minha opinião. Inclusive, se o Lula enviasse tropas do Brasil para ajudar lá, ele ia ter problema com a Rússia, e a Rússia é nosso parceiro comercial ali do BRICS, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.